Caso Yanomami. Uma recomendação de 2021 do Ministério Público Federal em Roraima, endereçada ao Ministério da Saúde, mostra que a crise humanitária dos indígenas já era um problema anunciado. Um relatório obtido pelo jornal Folha de São Paulo apontou que militares receberam suborno de garimpeiros. No relatório é descrita uma operação em uma embarcação dentro da terra Yanomami, onde foram apreendidos R$ 2.650 em dinheiro vivo, gramas de ouro, crack, base de cocaína e munições 9mm por um batalhão do Exército. Um dos pilotos é primo de um soldado que estava presente na operação. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, 2 relatórios preliminares de inteligência da FUNAI, feitos em 2019, citam a ligação entre os militares que atuavam em Roraima e os alvos das operações Garimpo Ilegal na Terra e Yanomami. Os documentos descrevem também entrevistas com pessoas encontradas durante as ações da 5ª fase da Operação Ágata, em Boa Vista, depondo na relação entre os garimpeiros e militares. A apuração dos fatos nunca foi aprofundada. As informações sobre as operações de combate à atividade ilegal eram vazadas e os militares permitiam a circulação de ouro ou drogas mediante pagamento de propina. Uma recomendação de 2021 do Ministério Público Federal em Roraima, endereçada ao Ministério da Saúde e outras entidades, aponta que a crise humanitária dos Yanomami já era um problema anunciado. No documento foi reforçado os dados do Distrito Sanitário Yanomami. No início de 2018, até o meio de 2021, 262 crianças foram atendidas com desnutrição. Entre julho de 2021 e julho de 2022, foram 273 em ambas as situações. 80% dos casos eram de menores de 5 anos. 12 profissionais da Força Nacional do SUS estão atendendo os Yanomami na Casa de Saúde Indígena em Boa Vista. Os chamados partidos progressistas, mais o PL e o Republicanos, se unirão a favor da candidatura do senador Rogério Marinho à presidência da Casa. O anúncio está previsto para ser formalizado no próximo sábado. Atualmente, o Senado está sob o comando de Rodrigo Pacheco, do PSD, que vai disputar a reeleição no dia 1º de fevereiro. Em nota, a sigla destacou que foi formado um bloco entre o Partido Liberal, Partido Progressista e Republicanos, a fim de criar uma musculatura política Rogério Marinho, que, segundo o partido, possui o desejo, se eleito, de resgatar a independência e o protagonismo do Senado Federal, segundo suas palavras. Com a eleição para a presidência do Senado indefinida, cada um dos 81 votos possíveis é importante. Para conseguir esses votos, tanto o atual líder da Casa, Rodrigo Pacheco, como o senador Rogério Marinho, têm tido apoio de suas respectivas tropas de choque para organizar as campanhas e pedir votos. A aliança foi formada por Valdemar Costa Neto em conversas com Ciro Nogueira e Marcos Pereira, que comandam PP e Republicanos. Até o momento, o atual presidente do Senado soma apoio de 7 partidos: PSD, PT, Rede, Cidadania, PSB, PROS e PDT. De acordo com as informações do jornal Folha de São Paulo, a senadora tucana por São Paulo, Mara Gabrilli, está de malas prontas para o PSDB de Kassab. Em ofensiva no Senado Federal, o PSD acertou a filiação da senadora Mara Gabrilli, do PSDB, e pode ultrapassar o PL. O partido ainda trabalha para filiar mais um senador até a semana que vem, engordando ainda mais a bancada. Aliados do presidente do PSD, Gilberto Kassab, dizem que ele articula o aumento no número de parlamentares desde o fim do ano passado. O principal objetivo, afirmam, seria enfrentar o discurso do PL de que bolsonaristas foram eleitos em peso e teriam o domínio do Senado. Aliados de Gabrilli já dão como certa a filiação dela ao PSD e afirmam que a senadora está apenas pedindo a bênção de seus principais padrinhos políticos, como o senador José Serra. A tucana foi candidata a vice-presidente na chapa da ministra do Planejamento, Simone Tebet, do MDB, e está no PSDB desde que disputou sua primeira eleição em 2004 para vereadora em São Paulo. Pessoas próximas à senadora afirmam que ela reclama que o PSDB deixou de apontar caminhos em que não gostaria de fazer oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva gratuitamente. O governador gaúcho Eduardo Leite é cotado para assumir nos próximos dias a liderança do seu partido, o PSDB.
O PSDB inicia nesta semana a troca de comando no partido, com a ascensão do governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, em substituição ao atual presidente Bruno Araújo. A troca se dará em 2 etapas. Primeiro, Leite será formalizado como vice-presidente do partido em reunião da Executiva Nacional. Posteriormente, na próxima quinta-feira, assumirá como presidente interino, com a renúncia da atual direção. Leite deve então apontar uma nova executiva provisória até ser eleito definitivamente para um novo mandato em maio. Os nomes para o novo comando do partido ainda estão sendo definidos, mas os outros 2 governadores tucanos, Raquel Lira, de Pernambuco, e Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, devem fazer parte dele. Entre os paulistas, ganha força para compor a executiva o prefeito de Santo André, Paulinho Serra, aliado de Leite desde que ele tentou ser candidato a presidente no ano passado. O governador gaúcho vem sendo apontado pelos tucanos como símbolo da necessidade de renovar o partido, após o encolhimento registrado na eleição de 2022. Autoridades religiosas participarão de cerimônias no Rio e em São Paulo, alusivas ao Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. Cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, a monja Cohen e outras lideranças religiosas participarão de um ato ecumênico em memória às vítimas do Holocausto em São Paulo no próximo domingo. Realizada pela Federação Israelita de São Paulo e pela Congregação Israelita Paulista, a cerimônia contará com a participação de sobreviventes, autoridades políticas e civis. Na ocasião, serão acesas 6 velas para lembrar os 6 milhões de judeus que foram assassinados pelo regime nazista. O ato vai ocorrer na sinagoga da CIP, na capital paulista. A Confederação Israelita do Brasil, por sua vez, escolheu o recém-inaugurado Memorial às Vítimas do Holocausto no Mirante do Pasmado, no Rio, para celebrar uma cerimônia em homenagem ao Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto nesta sexta-feira. E depois do intervalo, o Ministério da Saúde anuncia cronograma de aplicação de vacinas bivalentes contra a Covid-19. Mostra sobre Michelangelo e a Capela Sistina é aberta em São Paulo. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.